Aleluias. Neemias 2:1. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem que ser tristeza de coração. Então eu temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. E então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me. E marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se é que parece bem, dê-me cartas para os governantes da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que eu deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do Senhor era comigo. Então fui aos governantes da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais dos exércitos e cavalheiros. Disso ficaram sabendo Sambalate, Oronita e Tobias, o servo amonita. E muito lhe desagradaram que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, e que a sua palavra nessa noite ela venha de encontro com os nossos corações. Senhor, que a tua palavra nos alinhe nessa noite, que ela traga vida aos nossos corações. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo, a casa é sua, os filhos são seus, e nós estamos aqui como instrumento nas tuas mãos. Que tu fales, Senhor, ao nosso coração aquilo que tu desejas falar, porque a sua vontade ela é soberana neste lugar. A ti nós damos toda a honra ao seu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje nós queremos falar sobre chamados a reconstruir, a edificar. O que significa edificar? Significa levantar uma construção segundo um plano que foi feito, um plano estabelecido. Também significa construir, fortalecer, levantar espiritualmente alguém, moralmente, tanto a si quanto aos outros, utilizando a fé como base, a palavra de Deus. Isso também envolve um crescimento interior, formando para a nossa formação e formando em nós o caráter de Cristo, para que nós possamos ser semelhantes a Ele, encorajados, restaurados. Então todas as semanas nós estamos aqui nos edificando, nós estamos aqui edificando a nossa vida, edificando a vida de vocês, dando bases para que cada um de nós possamos a cada dia parecer mais com Cristo, porque esse é o desejo do nosso coração, e a Bíblia diz que nós precisamos parecer com o Senhor, e nós estamos aqui toda semana, toda terça, todo domingo, aprendendo para que nós possamos parecer mais com o Senhor, amém? Então, dentro desse contexto de Neemias, ele ia reedificar, reconstruir os muros de Jerusalém. A Bíblia diz que Neemias, ele era copeiro. Se você for ler o livro de Neemias, um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, você vai entender
Neemias era copeiro do rei e ele tinha um cargo de confiança no palácio. Ele estava ali tranquilo, vivendo a sua vida, trabalhando. Ele era bem sucedido naquela nação. Ele tinha um cargo de confiança, né? Além dele provar o vinho, a comida, se não estava envenenada, porque naquela época eles matavam muitos reis. Neemias era a pessoa que estava ali do lado do rei, cuidando do rei. E muitas vezes os copeiros, eles também serviam de conselheiros do rei. Ele estava com a vida dele tranquila, ali no palácio. E num determinado momento, ali no capítulo 1 de Neemias, vai falar que ele recebe a visita de Anani. E ele pergunta como estava Jerusalém, como que estava as pessoas que não foram levadas para o cativeiro, como que as coisas estavam ali. E ele fala para ele que as pessoas que não foram levadas para o cativeiro, elas estavam ali, elas estavam numa miséria. Jerusalém estava destruída, estava devastada, os muros estavam derribados, as portas estavam queimadas. Eles estavam humilhados naquele lugar. Embora eles não tivessem sido levados para o cativeiro, eles ficaram ali num lugar de destruição, num lugar de pobreza, de miséria. E nesse momento houve uma tristeza no coração de Neemias. Quando ele ouve isso, ele recebeu isso e o coração dele se enche de tristeza. E a Bíblia diz que quando ele teve essa notícia, ele chorou, ele jejuou, ele foi orar, ele foi clamar a Deus, ele foi confessar o pecado dele, o pecado dos seus pais, dos seus antepassados, o pecado da nação, e ele se coloca ali na brecha, clamando a Deus. E essa brecha não é a brecha que nós damos para o inimigo, não. É a brecha onde tem um muro e ele está quebrado e ele se colocou neste lugar. É quando nós nos colocamos diante de Deus, pela vida de outra pessoa, por algo que nós queremos que Deus faça para outra pessoa, nós nos colocamos neste lugar. Nós nos colocamos como intercessor entre Deus e essa pessoa. E foi isso que Neemias fez. Ele se colocou ali na brecha, pedindo misericórdia a Deus pelo pecado da nação de Israel, por aquilo que eles haviam feito, pelo pecado dos seus pais, dos seus antepassados. Ele foi se humilhar na presença do Senhor, porque algo ardeu dentro do coração dele. E nós também precisamos nos colocar neste lugar, colocar a nossa casa em ordem, assim como Neemias foi fazer. Neemias estava com a sua vida tudo bem, tranquilo, ele não estava com problema ali onde ele estava tudo tranquilo. Porém, aonde os seus pais estavam sepultados, ali estava devastado. E isso, o coração dele começou a se entristecer. E ele ouviu um chamado de Deus para a vida dele. E a casa vai falar sobre nós, sobre a nossa família. E nós precisamos também colocar a nossa casa em ordem. O povo de Israel, ele estava naquela situação porque Deus já havia durante muito tempo falado para eles sobre o pecado, sobre arrependimento. E se eles não se arrependessem, né, viria algumas coisas. Os profetas, né, nós vemos Jeremias entregando a palavra, e alguns profetas que não eram profetas falavam que esse tempo não seria assim, que o cativeiro não duraria 70 anos. E o povo muitas vezes se enganou com isso, se perdeu no meio do caminho, e de fato eles foram levados cativos para a Babilônia. Esse exílio durou 70 anos, assim como foi profetizado por Jeremias. E os que foram, estavam cada um lá, cativos, fazendo, alguns já tinham voltado ou não, porém naquele momento Jerusalém estava devastada. Jerusalém não tinha um lugar onde eles conseguissem ficar que fosse bom naquele lugar. E a Bíblia diz que Neemias, ele se coloca nesse lugar para interceder pelo povo, para interceder por Israel. E ali ele começa confessando os pecados daquela nação,
E ele vai ali se colocando diante de Deus e ele pede orientação para Deus. Todas as vezes que Deus coloca algo dentro do nosso coração, e ali foi um chamado de Deus para Neemias. Assim como eu e você temos um chamado de Deus. Cada um de nós fomos chamados por Deus para fazer algo. Eu não sei qual o chamado que você tem. Eu não sei o que arde dentro do seu coração. Dentro do coração de Neemias começou a arder que ele precisava edificar e reconstruir Jerusalém para que eles pudessem novamente ter uma vida normal, onde eles pudessem viver uma vida, tirá-los daquele lugar de miséria, onde eles não iriam mais ser atacados, porque os muros estavam quebrados, as portas queimadas. E aquilo arde dentro do coração de Neemias, e a Bíblia diz que ele vai orar, e ele vai pedir uma estratégia para Deus. E Deus dá ali uma estratégia para ele, do que ele teria que fazer. Então, do momento em que Neemias recebe essa notícia, até ele falar com o rei, duraram-se alguns meses, mais ou menos 4 meses. E um dia, durante o momento onde ele estava ali servindo o rei, e o rei pergunta para ele o que aconteceu, porque você está triste, só pode ser tristeza de coração. E ele fala para o rei o que havia acontecido na terra dos seus pais, e que ele gostaria de ir lá para reconstruir os muros. Nós vemos o Neemias aqui se posicionando ao seu chamado de Deus para a sua vida. Mas ele não foi de qualquer jeito. Se demoraram 4 meses. Durante esses 4 meses, ele orou, ele jejuou, ele se arrependeu, ele clamou a Deus, ele pediu perdão, ele pediu misericórdia. E nós também precisamos nos mover dentro daquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Aquilo que Deus tem falado com você, que tem ardido dentro do seu coração. Ou aquela palavra que Deus já usou alguém e falou para você, e você sabe qual é o seu chamado. E você muitas vezes tem se assentado na beira do caminho. E ao invés de corresponder à voz de Deus, muitas vezes nós sentamos no meio do caminho porque nós achamos que nós somos improváveis, incapazes de fazer. Se Neemias fosse olhar para quem ele teria que pedir para ir reconstruir os muros, ele não teria feito. Aquela construção já havia sido parada. Mas Neemias, ele vai buscar uma estratégia de Deus. Na época de Esdras, ele já tentou reconstruir e ele foi parado. E agora Neemias, ele tenta se levantar para reconstruir, porque algo ardia dentro do coração dele. Ele foi chamado para reconstruir algo dentro do reino de Deus, e eu e você fomos chamados para implantar o reino de Deus nessa terra, para construir aquilo que é eterno aqui nessa terra. Fomos chamados por Deus para fazer. E eu e você temos um chamado. Talvez o seu chamado, você pode pensar, mas eu não tenho chamado para cantar, para tocar, para dançar na igreja, para ser um pastor, um missionário, um profeta. Mas Deus tem chamado algo para você. Neemias também não foi chamado para nada disso. Mas ele foi chamado para manifestar o reino de Deus, para reconstruir o reino de Deus. Ele foi chamado para reconstruir e dar uma vida digna para o seu povo. E ele se move dentro daquilo que estava ardendo dentro do coração dele. E nós, como Neemias, precisamos nos posicionar naquilo que Deus está falando comigo e com você, com aquilo que arde dentro do nosso coração, e nós precisamos corresponder à vontade de Deus na nossa vida. Neemias tinha um emprego bom, ele era bem sucedido, e se nós pensarmos humanamente, vamos dizer, vou arrumar problema, ele estava tranquilo, estava lá no palácio, lá do rei, trabalhando tranquilamente, e agora ele ia arrumar um problema para ele, porque ele ia ter que sair dali, ir lá, reconstruir os muros, trabalhar, ia ter problemas, assim como teve. Mas a verdade é que Neemias, ele estava correspondendo ao chamado de Deus. Ele não estava preocupado se ia ter trabalho, se não ia ter trabalho,
ele foi orar, ele foi buscar uma estratégia de Deus. Deus deu uma estratégia para ele, e ele vai e ele fala com o rei, porque aquilo ardia dentro do coração dele. Eu não sei o que tem ardido dentro do seu coração. Eu não sei o que te impulsiona. Eu não sei o que, quando você olha, você se vê fazendo isso. Eu não sei. Mas eu sei que hoje é dia de você se posicionar. Hoje é dia de você se levantar como um homem e uma mulher de Deus, e corresponder ao seu chamado, e corresponder àquilo que Deus tem colocado dentro do seu coração. Neemias não era, o chamado de Neemias não era ser copeiro. Copeiro era o trabalho de Neemias. Neemias estava posicionado no lugar certo. Ele tinha a conexão certa. Ele estava dentro do palácio. Ele ficava ao lado do rei, aquele que podia liberar ele, aquele que podia ajudá-lo. Ele experimentava ali, né, a bebida do rei. Todo momento ele estava ali junto do rei. Era aquele que podia fazer algo para ele. E às vezes Deus nos coloca nesses lugares, e às vezes a gente não entende porque Deus nos coloca em alguns lugares e faz algumas conexões nas nossas vidas. É porque Ele tem um propósito, e na hora certa e no momento certo Ele vai nos conduzir ao nosso propósito, ao nosso destino, ao nosso chamado. Não foi por acaso que ele estava ali, que ele era copeiro do rei, um cargo de confiança. E às vezes nós estamos em alguns lugares e nós ficamos insatisfeitos, porque nós queríamos estar em outros lugares, fazer outras coisas, porque às vezes aquilo não nos agrada tanto, e às vezes a gente quer fazer outras coisas. Mas muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Mas ali onde Neemias estava, ele estava sendo treinado, ele estava aprendendo, porque ele estava em todos os banquetes, em todas as festas, ele estava em todas as reuniões, ao lado do rei. Ali ele aprendeu estratégias, ali ele aprendeu muitas coisas com que o rei lhe dava dentro do palácio. Ele aprendeu tantas coisas ali, para que um dia ele pudesse cumprir esse propósito. Neemias estava preparado, porque ele não foi de qualquer jeito. Quando ele chegou para falar com o rei, quando ele falou para o rei, ele já sabia o que ele queria. Ele pediu madeira, ele pediu carta para ele poder passar do outro lado, porque ele sabia que os governantes que estavam do outro lado não ia deixar ele entrar, ia querer impedi-lo, porque eles não queriam que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. Ele tinha todo o planejamento, ele tinha toda a estratégia. Ele não foi de qualquer jeito. E nós precisamos também, todas as vezes que nós recebemos uma palavra de Deus, um chamado de Deus para a nossa vida, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos ter estratégias, nós precisamos saber como nós vamos fazer, como nós não vamos fazer, que jeito que tem que fazer, que nós precisamos buscar, saber e entender. Nós precisamos buscar, nós precisamos orar, para que Deus nos dê as estratégias. E às vezes nós achamos que no lugar que nós estamos, às vezes nós nos sentimos chateados, humilhados, ou achamos que nós não somos valorizados naquele lugar. Mas Deus está trabalhando. Quando nós olhamos para o rei Davi, não foi muito diferente. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. E às vezes se olharmos, puxa, cuidar de ovelha, fedendo ovelha. Mas Deus estava preparando ele para que um dia ele pudesse estar no palácio. E agora ele já não lutava mais com o seu cajado. Agora ele tinha um cetro. Então Deus nos coloca e nos transporta de um lugar para outro. Mas nós vamos ter que passar pelo processo do aprendizado, do crescimento, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E isso é necessário. Isso se faz necessário. Nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo todos os dias, e Deus vai nos colocando em lugares estratégicos para que nós possamos cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Neemias aprendeu muitas estratégias ali. E ele, tendo esse acesso ao rei, ele consegue ali outras coisas. E o rei consegue. E o rei o conecta a outros lugares.
para que Ele possa cumprir o seu chamado, para que Ele possa reconstruir os muros. E às vezes nós estamos tão distraídos com a nossa vida secular, e às vezes nós achamos, né, que nós estamos aqui na terra só, né? Eu costumo falar muito sobre isso, porque isso é um pensamento que muitos de nós temos ou já tivemos em algum momento. Eu nasci, cresci, vou ter filhos, vou morrer. Eu aceitei Jesus, eu vou para a igreja, eu vou lá, eu vou sentar, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu fiz a minha parte. Não. O Senhor nos deu essa terra para que nós pudéssemos governá-la, para que nós pudéssemos implantar o reino dele aqui, para que nós pudéssemos manifestar o reino de Deus. Quando Adão perde a sua autoridade, lá no Éden, o império das trevas começa a dominar o mundo. E Jesus vem, e Ele toma essa autoridade novamente, e Ele entrega para mim e para você, para que nós possamos manifestar o reino de Deus. O Senhor quer muito mais de mim e de você. Ele tem muito mais para mim e para você. E às vezes nós ficamos tão distraídos na nossa vida secular, e às vezes nós achamos que esse é o nosso propósito de vida, e nos perdemos no meio do caminho. Nós muitas vezes nos perdemos do propósito de Deus, daquilo que Deus tem para nós, aquilo que arde dentro do nosso coração. O nosso propósito, ele sempre vai ter ligado ao reino de Deus. Se o que nós estamos fazendo não está manifestando o reino de Deus, esse não é o nosso propósito, é o nosso trabalho. Porque o nosso propósito, ele vai sempre estar ligado ao reino de Deus. E quando o rei pergunta para Neemias, né, daquela tristeza, e ele fala, e ali o rei libera ele para que ele vá, pergunta para ele quanto tempo ele vai ficar. Neemias demorou 52 dias para reconstruir os muros, não foi fácil, ele teve batalhas. Eu já preguei aqui sobre Neemias, sobre Tobias, Sambalate, que eles se opuseram à reconstrução do muro. Eles não queriam que os muros fossem reconstruídos, e em todo o tempo eles se levantavam contra Neemias. Eles chamavam Neemias para conversar, e Neemias falava: eu não vou porque eu tenho uma grande obra para fazer, eu não posso descer, eu não posso sair deste lugar. E eles mandavam carta, eles ameaçaram, tudo o que eles puderam fazer para que Neemias desistisse, eles fizeram. E todas as vezes que nós também estamos edificando algo no reino de Deus, o inimigo se levanta, e ele começa a se opor, ele começa a levantar barreiras, ele começa a colocar pessoas, ele tira o nosso foco, ele quer tirar a nossa visão, para que nós possamos sair do propósito de Deus. Eu não sei o que o seu coração tem impulsionado, eu não sei o que você tem edificado dentro do reino de Deus, se você está fazendo a vontade de Deus ou não, se você está fazendo às vezes coisas para você, construindo coisas para você, mas eu quero te dizer que você foi chamado por Deus, você foi chamado por Deus para fazer algo maior, manifestar o reino de Deus. A palavra de Deus diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos. Tudo aquilo que foi criado aguarda que eu e você possamos nos levantar para manifestar o reino de Deus. Aquilo que os anjos gostariam de fazer, Deus deu para mim e para você fazer. E quantas vezes nós estamos tão desatentos, porque nós estamos preocupados com outras coisas. Nós estamos preocupados com a nossa vida, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as nossas dores. Quantas vezes nós temos que pegar a nossa dor, colocar ela no bolso, porque tem outra pessoa que tem uma dor maior, e nós precisamos manifestar o reino, e nós precisamos manifestar a glória de Deus. Mas eu sei que cada um de vocês que o Senhor trouxe aqui nessa noite, é porque o Senhor queria falar com você. Você não veio aqui por acaso. Deus não faz coisas por acaso, mas tudo que Ele faz é com propósito.
E eu sei que nessa noite o Senhor te convoca para que você cumpra o chamado dele na sua vida. Aquilo que ele já colocou dentro do seu coração. Aquilo que você se vê fazendo. E às vezes você pode até olhar para você e falar assim: mas eu não tenho capacidade, eu não consigo. Como que eu vou fazer isso? No momento que você for para a presença do Senhor e que você perguntar para Ele, Ele vai começar a te dar estratégias. Ele vai te ensinar, Ele vai te conduzir e Ele vai te colocar no lugar certo, assim como Ele colocou Neemias, no lugar exato, para que você cumpra o seu propósito. Neemias foi buscar de Deus, ele foi um homem sábio, e nós precisamos também pedir essa sabedoria para Deus e entendermos como nós precisamos agir da maneira certa, no momento certo. Ele esperou o momento certo, o momento exato, que ele pudesse falar com o rei. O que ele foi fazer? Ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi pedir estratégia para Deus, porque tudo nós primeiro precisamos gerar no espiritual, para que depois nós possamos manifestar no natural. Mas na maioria das vezes, e muitos de nós já fizemos isso, queremos agir por impulso. Deus fala e sai correndo, eu vou fazer porque Deus falou, e às vezes não dá certo. Aí nós nos frustramos, decepcionamos. Ai, Deus não falou comigo. Não foi Deus, eu estava emocionado, estava empolgado, fui lá e fiz, não dá certo. É que muitas vezes nós nos perdemos no meio do caminho. E às vezes Deus nos coloca lá no lugar, para que nós possamos fazer aquilo. Mas em vez de nós fazermos aquilo que Deus está mandando, nós nos perdemos. Nós ficamos desatentos, porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus, não estamos entendendo o que Deus tem para a nossa vida. E a Bíblia diz que Neemias, ele lamentou. E Deus, que coloca aquela tristeza no coração dele, ele move Neemias para que Neemias se levante, para que ele faça algo. E Deus começa a mover os céus ao favor de Neemias, porque ele foi buscar uma direção, porque ele foi buscar direto da fonte. Nós temos uma fonte chamada Jesus, e Ele é a fonte de todas as coisas. Tudo que nós precisamos estar nele, tudo que nós precisamos estar nele. Quando nós estávamos aqui adorando, o Senhor mostrou para mim que havia aqui, era como fosse uma piscina, e uma água muito limpa, muito cristalina. Nós sabemos que a água da piscina mas ela era diferente. Havia algumas plantas, e o Senhor estava falando, porque aquele que beber, ele vai florescer. Aquele que beber dessa fonte, ele vai florescer. Há um rio de Deus aqui, há uma fonte do Senhor aqui, e todos aqueles que se posicionarem e quiserem tomar dessa água, tomar dessa fonte, vão florescer, porque serão como árvores plantadas junto à fonte, a ribeiros. E o Senhor te levará a lugares desertos, para que você manifeste a glória de Deus. E neste lugar as coisas vão frutificar, as coisas vão se multiplicar. Você dará frutos no seu tempo. Por isso que nós precisamos buscar do Senhor. Nós precisamos ter um planejamento, precisamos ser direcionados pelo Senhor. E às vezes nós não queremos. Eu sei que às vezes todo chamado de Deus na nossa vida, às vezes ele é desconfortável. Só que muitas vezes Deus nos empurra do ninho. Sabe quando a mãe joga um pássaro lá de cima e ele tem que aprender a voar? Às vezes o Senhor faz isso comigo e com você. Ele nos empurra. E quando Ele nos empurra, nós precisamos aprender a voar. Nós precisamos aprender a caminhar. Nós precisamos aprender a nadar. Nós precisamos caminhar nesse lugar onde o Senhor está nos empurrando, onde o Senhor está nos impulsionando. Nós não podemos ficar parados no meio do caminho. Se Neemias não tivesse ouvido a voz de Deus, Jerusalém não teria sido restaurado os muros. Quando eu e você nós paramos no meio do caminho,
nós estamos retendo esse rio que flui, nós estamos parando essa corrente, porque nós paralisamos no meio do caminho. Nós precisamos estar posicionados para fazer a vontade do Senhor. Nós precisamos estar posicionados para viver aquilo que Deus tem para nós. E às vezes nós olhamos pessoas que são bem-sucedidas, têm dinheiro, têm empresa, ou não tem, ou está muito bem no seu trabalho, na sua vida, está tudo bem, mas parece que falta algo. Às vezes está dentro da igreja, mas parece que falta algo dentro de mim. Enquanto nós não estivermos dentro do propósito de Deus na nossa vida, sempre vai faltar algo. Nós vamos conseguir algo hoje, isso não vai satisfazer. Amanhã nós vamos querer outra coisa, depois de amanhã outra. Vamos dar um exemplo, às vezes um jovem, uma jovem tem o desejo de casar, casa, e aí não, tá bom, não, agora eu preciso de um filho, eu preciso da casa, tem aquela casa, quer outra casa, quer outro, sempre querendo mais, porque ela não está dentro do propósito. Todas as vezes que nós estamos desalinhados do nosso propósito, nós achamos que nós precisamos de algo, mas é o Espírito de Deus dentro de nós, nos movendo, e isso que está dentro de nós, gerando essa insatisfação, é porque nós não estamos no propósito. Mas que coisa de propósito, todos nós temos um chamado de Deus. E o que é o seu propósito? É aquilo que você faria até de graça. Se você não precisasse nem receber por ele, você faria. Isso já está dentro de mim e de você. E às vezes as pessoas dão risada de mim, mas é verdade. Eu falo assim que eu sou a pessoa mais improvável de estar aqui. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu comecei a receber palavras de que um dia eu seria missionária. E para mim isso era um negócio muito estranho. Eu falava, como que acontece isso? Como será? Eu vou para outra cidade, para outra nação. O que é isso? E para mim eu não entendia. Eu era jovenzinha, criança. Cresci, sabia que Deus tinha um chamado para a minha vida, porque eu vivia recebendo um monte de palavras. Mas casei, tive filhos, e até então nada disso movia no meu coração. Eu sabia que eu tinha um chamado. Mas para mim isso era uma coisa fora da minha realidade. E quando uma pessoa falou comigo sobre isso, eu falei, não, você não me conhece. Não, isso não tem a ver comigo. Mas o Senhor me fez lembrar de muitas vezes. Eu via, eu pregando para um monte de pessoas. Mas para mim aquilo não era normal. Eu achava que era um sonho. E eu sonhei algumas vezes, eu tive algumas visões, mas eu achava que isso era uma coisa, sei lá, vi alguma coisa e que isso não era comigo. E nesse dia eu comecei, quando essa pessoa fala comigo, eu comecei a me lembrar. Eu tinha mais ou menos, a gente estava começando a ir na igreja, eu pregava para minha irmã. Ela nem vai lembrar disso, porque eu acho que ela era bem menorzinha, né? Tipo, nós temos 4 anos de diferença, eu tinha 12, ela tinha 8. E eu me lembro assim, com uma tabuinha assim, e eu falando para ela. Já havia algo dentro do meu coração, mas eu não sabia. Deus já tinha colocado algo dentro de mim. Mas eu corri, eu me escondi. Aleluia. E quantas vezes nós temos nos escondido do Senhor e fugido dele? Porque às vezes nós não queremos fazer, porque às vezes nós queremos fazer outras coisas, porque nós temos outros sonhos. Mas a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o Senhor, Ele vai trabalhando isso dentro de nós, e Ele vai mexendo isso dentro de nós. E Ele vai nos impulsionando, e Ele vai nos colocando nos lugares, e Ele vai nos empurrando, Ele empurra daqui, Ele empurra dali, e Ele vai nos conectando a pessoas que nos coloca exatamente no lugar aonde nós temos que estar,
dentro do propósito dele na nossa vida. E eu me lembro que eu falava assim, mas não, eu sou muito tímida, isso não é para mim. E realmente eu sou, embora as pessoas achem que não, eu sou. Mas foi algo que Deus foi trabalhando, Deus foi lapidando, Ele continua trabalhando, Ele continua lapidando. Nós nunca vamos estar preparados. Mas todos os dias, nós estamos aprendendo com o Senhor. Nós estamos ficando mais parecidos com Ele. Nós estamos mais, a cada dia, tendo o caráter do Senhor na nossa vida. E às vezes nós achamos que para nós fazermos algo para o Senhor, nós precisamos ser perfeitos. Não, nós não somos perfeitos. Nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos escorregar, mas nós temos que nos levantar. E a Bíblia diz que nós só seremos perfeitos lá no céu. Nós estamos correndo uma corrida e essa perfeição nós só no céu. Enquanto nós vivermos aqui, não há perfeição em mim e você. Se às vezes as pessoas vêm na igreja buscar uma pessoa perfeita, você está no lugar errado. Porque a igreja é como hospital. Muitas pessoas chegam com problemas, com dificuldades, pessoas doentes da alma, do espírito. E todos os dias nós vamos nos limpando, tirando os carrapichos, tirando a sujeira, tirando, se limpando todos os dias. Mas se nós acharmos que nós vamos para a igreja e querer uma igreja perfeita, nós estamos no lugar errado, porque nós somos santos demais. Esse lugar não é para nós. Nós já precisávamos estar lá no céu. E às vezes nós procuramos isso. Queremos achar perfeição em nós. E muitas vezes o nosso orgulho tem nos feito parar no meio do caminho. Mas eu não vou conseguir. E se eu errar? E se eu fizer alguma coisa errada? E se eu falar alguma coisa errada? O Senhor nos convoca. E nós precisamos, como Neemias, se preparar para isso. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Neemias aprendeu muitas coisas, mas ele não sabia de todas as coisas. Só que quando ele chega lá, ele não para no meio do caminho, nada tira o foco dele, porque ele sabia que ele tinha algo para fazer. Assim como eu e você temos algo para fazer para o Senhor. Nós vemos esse Neemias correspondendo ao chamado de Deus para a vida dele. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas nem todos são escolhidos, porque nem todos correspondem à vontade de Deus. Nem todos correspondem ao chamado. E nós precisamos corresponder. Neemias corresponde, a primeira coisa que ele faz, ele vai se arrepender. Ele entendeu o que precisava ali. Porque Deus diz que se eles se arrependessem, Deus mudaria a nação de Israel, ali de Jerusalém. Deus mudaria eles. Deus mudaria a sorte deles. E a primeira coisa que Neemias faz, ele vai orar, ele vai se arrepender. Era problema dele? Não. Ele não estava com problema, ele estava bem. Mas o coração dele se moveu, porque algo ardeu dentro dele. Deus moveu dentro do coração dele e ele correspondeu. E ele vai, e ele pede perdão pelos pecados dele, pelo pecado que os pais dele haviam cometido, mas os pais dele já haviam morrido. Ele pede perdão por aquela nação que estava pecando, por aquela nação que havia pecado. E ele entra neste lugar de arrependimento, se sujeitando a Deus, para que Deus pudesse restaurar aquele povo que estava ali, naquela miséria, naquela pobreza. Nós precisamos também ser restauradores de muros na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nas pessoas que estão ao nosso redor. Nós também precisamos arrepender dos nossos pecados, colocar a nossa casa, a nossa vida em ordem, reconstruir esses muros. Muro fala da minha vida, fala da sua vida. E quando Neemias faz isso, ele move o coração daquele rei. E quando ele vai falar com aquele rei libera as coisas para ele.
A oração, ela é poderosa, ela move os céus, ela move a terra ao seu favor. Todas as coisas que estavam travadas, quando nós nos colocamos para cumprir o propósito de Deus, Ele libera tudo aquilo que Deus falou para você, que vai fazer na sua vida. Quando você se posicionar, ainda que você ache que não tem jeito, que você às vezes não tem o dinheiro, que você não tem a condição, Deus vai te dar, porque Ele é o Deus provedor. Tudo aquilo que Ele te promete, Ele já tem a provisão para que você cumpra o propósito. Se você não se mover, não tem provisão. Se você se mover, a provisão é liberada. Seja ela de qual maneira for, seja em dinheiro, em espécie, ou no que você precisa. Neemias precisava de madeira, Neemias precisava de ajuda, ele precisava de outras coisas. E tudo foi provido para ele, para que ele pudesse reconstruir o muro. Todas as vezes que nós fomos chamados pelo Senhor, Ele vai mover todas as coisas para mim e para você. Aleluia. Neemias recebe ali uma autorização para ele estar do outro lado. Porque se nós não tivermos essa autorização de Deus, nós também não vamos conseguir fazer, nós não vamos fluir naquilo que nós precisamos fazer. Sem algumas liberações de Deus, nós não conseguimos entrar em alguns territórios. E nós sabemos que todas as vezes que nós nos posicionamos para o chamado de Deus, o inimigo vai se levantar. E nós precisamos saber quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a autoridade, a mesma autoridade que havia sobre Jesus. Ele liberou sobre a minha, sobre a sua vida, para que nós pudéssemos manifestar o reino dele aqui na terra. Mas nós precisamos entender quem nós somos. Nós somos filhos, e essa autoridade está sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que nós possamos implantar o reino de Deus aqui na terra, para que nós possamos conseguir chegar ao nosso propósito, para que nós não sejamos barrados no meio do caminho. E muitas vezes nós queremos fazer as coisas com a força do nosso braço, sem a autorização de Deus. Porque às vezes nós queremos fazer outras coisas e não aquilo que Deus nos mandou fazer. E às vezes nós queremos fazer as coisas que todo mundo está fazendo e não dá certo, porque nós estamos fora do propósito. Queremos entrar em territórios que Deus não nos autorizou a entrar. Por isso que nós precisamos ir para a presença do Senhor, ouvir a voz dele, para que nós possamos cumprir o propósito. Neemias foi chamado porque ele era um filho legítimo. Os pais dele eram daquela terra. Havia uma legitimidade. E eu quero te dizer nesta noite que você é filho e filha de Deus. Você é legítimo. Você está aqui hoje porque você é legítimo. Há uma legitimidade de Deus sobre a sua vida, para que você possa manifestar o reino de Deus. E por isso, ele vai diante de Deus e ele se arrepende. Como filho daquela terra, ele se arrependeu. Ele pediu perdão, porque ele fazia parte daquele povo. Eu e você fazemos parte de um reino. E nós temos uma legitimidade, nós temos uma legalidade, nós temos a autoridade. Nós precisamos nos mover naquilo que Deus nos chamou para fazer. Aleluia, santo és o teu nome. Neemias recebeu tudo que ele precisava. Deus deu o desenho para ele de como ele precisava fazer, deu estratégias. Se você continuar lendo o livro de Neemias, diz que quando ele chega lá, ele vai de noite. Ele vai ver as portas, ele vai ver os muros, ele vai quietinho, ele vai com poucas pessoas, para que as pessoas não soubessem o que ele estava fazendo. Ele não ficou alarmando, eu cheguei, agora eu vou reconstruir, agora eu vou fazer. Não, ele foi quieto, ele viu o que ele precisava fazer, ele foi estratégico, ele foi pontual naquilo que ele tinha que fazer, porque ele sabia que tinha um inimigo à espreita, que ia se levantar. E o rei ali, além de conceder para ele a madeira, para que ele pudesse construir,
que ele pede para o rei, para que ele pudesse construir o lugar onde ele ia ficar, para que ele pudesse reconstruir as portas de Jerusalém. O rei ainda manda os oficiais do rei, os oficiais para ir com ele, para cuidar, para guardar. E nós precisamos também estar munidos dessa autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia, para que nós possamos fluir e conseguir fazer aquilo que Deus tem para nós. E às vezes você pode pensar, mas eu não tenho isso. Como funciona esse negócio? Porque um policial chega num lugar, ele dá uma ordem de prisão, a pessoa se submete. Porque ele tem autoridade, ele tem um distintivo. E eu e você também temos. E nós precisamos exercer aquilo que o Senhor já nos deu. Por que que um juiz ele tem o poder de absolver ou condenar uma pessoa? Porque ele tem autoridade. E nós também temos isso dado por Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos fluir naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Aleluia. Santas o teu nome, Pai. Deus, Ele não faz as coisas pela metade. Ele dá o desenho, Ele prepara os recursos. E Ele cuida da minha e da sua vida, para que nós possamos cumprir tudo o que nós temos que fazer, para que o inimigo não venha nos tocar, para que o inimigo não venha nos abater no meio do caminho. Eu quero te dizer que nessa noite, Deus está liberando tudo aquilo que você precisa, para que você possa cumprir o propósito de Deus na sua vida. Neemias ouviu a voz de Deus, e ele foi de encontro com o chamado de Deus, que era restaurar os muros. Tentaram impedir, mas não deu certo. Ele continuou firme no propósito, ele não se perdeu no meio do caminho. Quero dizer algo para você: não deixe que o inimigo te pare, não deixe que as investidas do inimigo te tire o foco, te tire do lugar que Deus tem para você. Não fique ouvindo o que o inimigo está falando, não fique ouvindo o que as pessoas estão falando, não se distraiam com as coisas ao seu redor. Olhe para aquilo que você precisa fazer. Neemias continuou focado. Foi muito rápido a construção. Quantas pessoas se perdem ou já se perderam no meio do caminho, no seu propósito, porque se distraíram, porque ouviram vozes, porque largaram a mão do arado. Lucas 9:62 diz assim: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós não podemos soltar. Nós não podemos soltar. Isso não é uma opção. Soltar. Nós não temos essa opção. Nós precisamos cumprir. Se nós conseguirmos entender aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, quanto é precioso, nós nos levantaríamos e iríamos cumprir esse propósito, ainda que isso custasse a nossa vida. Os anjos gostariam de estar fazendo o que eu e você muitas vezes estamos falando para o Senhor. Isso que o Senhor colocou na minha mão, eu não quero fazer. Eu não gosto. Isso não é para mim. Eu tenho outros desejos no meu coração. Eu quero viver outras coisas. Vamos nos colocar em pé. Eu não sei o que o Senhor te chamou, eu não sei o que o Senhor fala com você, eu não sei o que arde dentro do seu coração, mas eu sei que nessa noite o Senhor te chama a um reposicionamento, para que você volte a este lugar. Se você saiu deste lugar, ou se você muitas vezes falou: eu não quero isso para mim, eu quero fazer outras coisas. O Senhor nessa noite te convoca para este lugar, para que você volte para o lugar
aonde Ele te chamou, para que você cumpra o propósito para qual Ele te designou. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Aqui estão os seus filhos, as suas filhas, cada um deles, ó Pai. Eu sei que o Senhor colocou algo dentro do coração deles. E muitas vezes, muitos aqui têm fugido da sua presença, têm fugido do Senhor. E aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos, eles têm fugido porque se acham incapazes, porque se acham improváveis. Outros porque decidiram viver outras coisas. Outros porque têm medo. Senhor, que o Senhor nesta noite venha de encontro com cada coração. E eu sei que o Senhor os trouxe aqui com um propósito. Eu sei que o Senhor trouxe cada um aqui porque esse é o tempo de alinhamento do Senhor. Porque esse é o tempo onde o Senhor convoca homens e mulheres. Homens e mulheres ousados, assim como Neemias foi ousado, se levantou. Nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos ouvir a Tua voz. E eu estou aqui, Senhor, e eu sou a primeira, Pai, a Te pedir, Pai, se eu tenho saído deste lugar, se eu tenho desfocado os meus olhos, Senhor, me realinha nessa noite. Pai, eu estou aqui porque eu Te amo. Eu estou aqui porque eu ouvi a Tua voz. E eu sei que nada me satisfaz mais do que a Tua presença. E eu sei que para onde eu for, os Teus olhos, eles me acompanham, os Teus olhos me consomem. Eu sei que os Teus olhos me sondam, ainda que eu vá no lugar escondido, ainda que eu fuja da Tua presença. O Senhor me atrai. O Senhor me atrai a este lugar da Tua presença. Senhor, eu Te amo. Tu és o meu bem maior. Tu és o meu bem maior. E não há nada que eu queira mais do que a Tua presença e viver o Teu propósito, o Teu chamado na minha vida. Senhor, nós estamos aqui porque nós Te amamos. E porque nós queremos ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade. Porque eu sei que dentro da Sua vontade, quando nós estamos dentro da Tua vontade, todas as outras coisas o Senhor alinha nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Seu amor. Obrigado porque um dia o Senhor me escolheu. Obrigado porque um dia o Senhor me chamou. Obrigado porque um dia o Senhor olhou para mim. E assim como a Tua palavra diz, assim como diz, ainda quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, ainda quando os nossos ossos não eram formados, o Senhor nos chamou, o Senhor nos convocou, o Senhor nos conhecia. E o Senhor colocou algo dentro de mim, dentro de você. Não fuja mais do Senhor. Não fuja mais deste lugar. Ouça a voz do Senhor falando com você nessa noite. Você é precioso. Você é meu filho amado. Eu te escolhi. Você é minha filha. Eu te escolhi. Eu te chamei pelo teu nome. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Sou eu que cuido, sou eu que te restauro. Sou eu que mudo a sua história. Sou eu que mudo a tua sorte. Sou eu que coloco rios nos lugares de ermos. O Senhor te chama nessa noite para ser uma voz profética, para que a sua voz possa ecoar, para que pessoas possam ser restauradas através da sua vida, para que o reino de Deus seja implantado aqui. Santas o teu nome, Pai.
Senhor, dentro eu te amo e vou gritar no mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Aleluia, Santo, Santo. Que você possa nessa noite entrar neste lugar da presença do Senhor, neste lugar das recâmaras do Senhor. E que se você possa conhecer esse amor mais de perto. Deixe o Senhor se revelar para você nessa noite. Deixe o Senhor se revelar para você nessa noite. Este é o lugar de intimidade com o Senhor. O lugar das recâmaras é o lugar da intimidade. É o lugar onde Ele se revela a mim e a você. E Ele te convida esta noite para este lugar, para você se assentar neste lugar, para que você possa ouvir dEle, para que você possa se deliciar na presença do Senhor, para que Ele possa curar o seu coração, para que Ele possa curar os seus medos, as suas frustrações, as suas decepções. Este é o lugar, este é o melhor lugar onde você pode estar. É a presença, é na presença do Senhor que nós recebemos estratégias. É na presença do Senhor que Ele se revela a nós. É na presença do Senhor que Ele nos direciona e que Ele nos dá o desenho, que Ele nos dá a planta, a arquitetura daquilo que nós precisamos fazer. Leva-me, Senhor, a tuas câmaras de amor, onde me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração. Eu encontro meu lugar em ti. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo. Você pode fazer essa declaração de amor pro Senhor e dizer para Ele o quanto você o ama. Eu te amo Quanto e vou você o ama. gritar pro mundo inteiro
Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o seu nome. Glória a Deus. Que nessa noite nós possamos sair daqui entendendo o que Deus tem para cada um de nós. E eu sei que independente daquilo que Deus tem falado com você, e às vezes você pode pensar, mas será que é isso que Deus tem para mim? Isso é tão pouco, tão pequeno. E às vezes aquilo que nós achamos que é pequeno é aquilo que o Senhor vai transbordar, porque nós não entendemos o trabalhar de Deus. Talvez se Neemias fosse pensar e lá reconstruir os muros, talvez poderia ser pequeno, mas havia um propósito maior. Há um propósito de Deus na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente, que você possa manifestar o reino dele por onde você passar, que você possa manifestar a glória dele aonde você for, que você possa ser um canal de Deus aonde você estiver, boca de Deus aonde você está. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Glória a Deus. Quando pode dar uns aplausos bem fortes ao Senhor nessa noite. Toda honra, toda glória nós damos somente a Ele. Amém. Propósitos. Nós somos seres que fomos criados com um propósito. E você foi criado com um propósito. Muitas vezes tentaram apagar isso da sua vida. Muitas vezes olharam para você e disseram que você não era capaz, disseram que você não tinha propósito e que você nasceu somente para estar nessa terra e não cumprir aquilo que o Pai colocou na sua vida. Amém? E todos aqui eu tenho certeza que tem um chamado e nós cuidamos muito disso. Um chamado que Deus colocou no seu coração, a chama que Ele colocou no seu coração, aquilo que Ele falou para você, palavras que foram entregues para você um dia e que hoje Deus resgatou na sua vida. Amém? Terça-feira, nosso altar de adoração. Amém? Nosso batismo está remarcando. Então que você estenda as suas mãos e domingo que vem não esteja de convidar alguém para vir. Vocês foram vencedores nessa noite, debaixo de uma chuva, de um frio, mas eu tenho certeza que Deus recompensou o teu coração. Amém? E que a graça do Senhor Jesus e que o amor do Pai e que a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos hoje e para todos sempre, e diga amém. Aplauda novamente ao Senhor, que seja uma semana abençoada, uma semana de vitória, e cumprimente quem está do seu lado com um abraço e com a palavra de bênção sobre a vida dela. Amém?